O primeiro contato não foi com a justiça, foi com o odor horripilante fezes, urina. O primeiro contato que eu tive com uma cela assim mesmo foi aqui em Paulínia. A falta de higiene do local, eu lembro que tinha muitas bitucas de cigarro jogadas no chão, um odor de fezes e urina e tudo que você imaginar. Então assim, eu não conseguia descansar, nem dormir, nem comer, nem beber água. Relatos assim parecem distantes, mas a história já mostrou que tudo começa exatamente assim. No Holocausto, antes das câmaras de gás, vieram os ambientes insalubres, a fome, a sede, a retirada da dignidade, pouco a pouco. O policial chegou em mim e falou: Débora, você vai ser transferida para a unidade penitenciária de segurança máxima de Mogi Guaçu. E eu fui para Mogi Guaçu, fiquei uma semana lá. Eu lembro de algumas situações que eu não conseguia dormir, então a minha posição preferida, como começou a me dar dor de estômago, tudo, era ajoelhada ao lado da cama. E eu fiquei assim por horas até adormecer ajoelhada mesmo. E eu lembro que na parede dessa cadeia era bastante suja de fezes, de sangue. E era uma situação horrível mesmo. Espaços degradados, corpos levados ao limite, não como exceção, mas como condição. A história não se repete, mas ela deixa padrões. Quando eu cheguei, eu fiz todo o procedimento de entrada mesmo, que ficar em posições constrangedoras para a agente penitenciária analisar se eu estava escondendo algo. Então, são situações que eu simplesmente quero esquecer. E eu lembro que eu estava nos meus dias da menstruação e foi o máximo de constrangimento que uma mulher pode passar. E eu lembro que o kit de higiene que me entregaram estava todo cheio de urina e eu não conseguia me cobrir com ele à noite porque ele estava todo molhado e eu achei que era uma goteira. Eu lembro de pressionar assim e aí eu percebi que era urina. E aí eu fiquei uns dias passando frio, não conseguia comer a comida da cadeia. Quando a dignidade é retirada, o que sobra é a exposição, a humilhação, o corpo sem proteção. Não são a mesma coisa, e é importante dizer isso. Mas existe uma pergunta que atravessa o tempo. Quando começamos a aceitar isso, onde está o limite? Eu pedi uma Bíblia para minha mãe. A cela não tinha luz e eu fiquei sozinha, né? Então eu lia pela fresta de luz que entrava pela boqueta. Deu um espacinho assim para passar a alimentação. E ali eu só conseguia pensar nos meus filhos, no quanto eles estariam assustados. E foi um momento muito difícil, porque eu não tinha contato nenhum com a minha família. Nos campos do Holocausto, muitos se agarravam ao que restava. Um pedaço de esperança, um gesto, uma fé, em meio ao isolamento. Sozinha, isolada, longe da família, e ali restava a fé. Uma mãe, sem antecedentes, 2 anos presa. Não é sobre comparar, é sobre perceber. Porque o perigo não começa no fim, começa quando a dignidade deixa de ser inegociável, quando o sofrimento deixa de chocar e quando questionar passa a ser opcional.